Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que fala sobre finanças e mudanças de mindset. O meu nome é Poli Moraes e hoje eu vim trazer para vocês umas lições que eu tirei do livro Comece pelo Porquê. Então, se você ficou curioso e interessado, fica até o final desse vídeo porque eu vou te passar tudo o que eu aprendi com esse livro fantástico. E antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então vamos lá, no seu TED Talks, que é o terceiro mais visto até hoje, o autor ele nos instiga fazendo algumas perguntas, como por exemplo, qual que é a sua causa? O porquê que a sua empresa existe? No que você acredita? O porquê que você levanta da cama todos os dias pela manhã? E principalmente, o porquê que as pessoas deveriam comprar de você e não do seu concorrente. Nesse livro, o autor fala sobre empreendedorismo, liderança e também o The Golden Circle, que deixou ele muito famoso, que ele tem 3 pilares, que é o why, porquê, how, o como, e o what, que é o que. E eu vou falar um pouquinho disso agora com vocês. Eu vou começar pela liderança. Nesse livro, o autor ele desconstrói padrões e mostra fatos reais. Ele nos explica que a forma como nós aprendemos o que é liderança está totalmente errado, que ser líder é totalmente diferente daquilo que foi nos passado ao longo dos anos. Como, por exemplo, primeiro, ser líder não é simplesmente sentar numa cadeira e só dar ordens. Segundo, que hoje em dia ser líder nem necessariamente é ficar sentado numa cadeira. Terceiro, para você ser um líder, você não precisa ser nenhum iluminado, você só precisa ser dedicado. E quarto, quem quiser liderar tem que saber fazer para si mesmo perguntas certas antes de qualquer outra coisa. No livro, ele traz histórias e fatos reais de pessoas que lideraram de uma maneira totalmente inusitada. Ele fala dos irmãos Wright, que foram os pioneiros a colocar uma máquina no ar para voar. Ele também fala da Apple com Steve Jobs e ele também fala do Martin Luther King, que conseguiu, naquela época que não tinha redes sociais, não tinha internet, ele conseguiu simplesmente colocar 250 mil pessoas em uma praça. E ele cita que esses 3, eles obtiveram sucesso porque eles conseguiram inspirar as pessoas que estavam à sua volta. E essa é a grande chave do livro. O autor fala que se começarmos com perguntas erradas e não compreendermos a causa, as respostas certas acabarão nos levando para o caminho errado, cedo ou tarde. E o autor fala isso ressaltando que nós focamos na obtenção de respostas. Porém, se nós não soubermos fazer as perguntas certas, as respostas sempre vão estar erradas e não vão nos levar aonde a gente realmente quer chegar. E é justamente por isso que o porquê ele tem que vir na frente de qualquer outra coisa. No livro ele fala que os grandes líderes são aqueles que compreendem o valor de fatores que nós não conseguimos enxergar. O líder é aquele que vai olhar para o todo e vai conseguir enxergar cada desvio e obstáculo que tiver pelo caminho. Ele traz até um exemplo no livro sobre esse aspecto, onde ele fala que um grupo de americanos foi numa fábrica de carros japonesa e lá eles ficaram intrigados porque não tinha uma verificação na parte onde se colocava a dobradiça dos carros. E aí um deles não se aguentou e foi perguntar para um dos japoneses como é que eles tinham certeza que aquele negócio estava bem encaixado se não tinha ninguém ali verificando. E aí o japonês simplesmente respondeu que eles verificavam aquilo lá no começo, no projeto. E para o autor, as empresas que realmente faturam e crescem
são aquelas que alinham o processo desde o começo. E quando elas percebem que algo não está saindo bem, elas têm a consciência e a certeza de que algo errado estava lá no começo. O autor fala que a maioria das empresas acabam fazendo um apelo para o consumidor. Só que como todas estão fazendo a mesma coisa, poucas conseguem se destacar e realmente chamar atenção para vender o seu produto. A boa notícia é que isso pode mudar se você utilizar o método que ele criou chamado The Golden Circle, que é o círculo dourado em português. E esse método permite que as empresas se destaquem e consigam aumentar as suas vendas. E o círculo dourado é mais ou menos assim, ó, não sei se dá para vocês verem, mas é como se fosse um tiro ao alvo. Então, aqui no menorzinho tá escrito why, aqui no do meio está escrito how e aqui no grande está escrito what. Então é por quê, como e o que. O autor ele fala que a maioria dos empresários eles conseguem explicar o que eles fazem e como eles fazem, mas que são poucos que conseguem explicar o porquê que eles fazem. E quando você consegue responder o porquê, você se torna único e inspirador. O autor ele fala que a maioria das empresas começa a fazer o círculo de fora para dentro, quando na verdade tinham que ser ao contrário, tinham que começar de dentro para fora. Então as empresas começam ao que, como e porquê. E quando na verdade elas tinham que começar por quê, como e o que. E um dos exemplos que ele cita é a Apple, né? Porque se alguém perguntasse o que a Apple faz, a resposta provavelmente seria: fazemos computadores. Porém, a Apple, ela se preocupa muito em responder primeiro o porquê e só no final ela vai falar que é o computador. O autor fala que os consumidores da Apple não compram o iMac, o iPhone, porque é o melhor do mercado, porque tem a melhor tecnologia. Pode ser que até tenha e seja um ou outro, mas eles compram mais por causa da filosofia que a Apple tem, que é o de pensar diferente, think different. E o autor ainda estende no livro o conceito de contratação de funcionários, como que você deveria na sua empresa contratar pessoas. Não contratar simplesmente porque elas precisam de emprego, porque elas estão em busca do dinheiro e do salário, e sim contratar as pessoas que estão em busca das mesmas coisas que você, do mesmo propósito. Contratar pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita. E só assim você terá funcionários trabalhando duro para você e dando o melhor para o seu negócio. Segundo o autor, para você conseguir realizar vendas, você precisa criar laços e lealdade com o seu público. E você só vai conseguir fazer isso comunicando o porquê você faz o que você faz. E aí então você vai conseguir atingir o sucesso no seu negócio. E aí, agora eu te faço uma pergunta: você já sabe o porquê que a sua empresa existe? Gostou da metodologia do autor? Então, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo, é @polimorais, tá? Que lá eu compartilho também mais dicas de finanças, de mentalidade, de investimento. Eu também nos stories eu coloco um pouquinho do meu dia a dia. Então, se você tá afim de me acompanhar lá, vai estar aqui na descrição, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.